cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria, mais um dia, mais uma oportunidade que assim o Senhor tem nos concedido de trazer mais uma palavra a todos vocês que têm, juntamente comigo, participado desse momento a qual o Senhor tem sido sustento e a palavra eficaz sobre as nossas vidas. Que neste dia essa palavra possa ser ali de maneira reflexiva sobre a sua vida, para que assim possamos fazer e estar na dependência do Senhor, para assim que Ele possa conduzir as nossas vidas em sua presença. A palavra que o Senhor assim tem nos confiado se encontra em Mateus, no capítulo 21, o verso 18 e o 19, que diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Essa palavra fala, em Mateus aqui no capítulo 21, vemos aqui a entrada triunfal do Senhor. Vemos o Senhor entrando na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, já para se cumprir uma profecia lá em Zacarias, que falava que o Senhor entraria montado numa jumenta. Vemos que o Senhor é o maior símbolo de simplicidade e humildade sobre a face dessa terra, porque o Senhor poderia ter entrado ali naquela cidade com toda a pomposidade da vida, em cima de um cavalo, de maneira luxuosa, gloriosa, mas o Senhor entra naquela cidade em cima do jumentinho, e as pessoas glorificam, colocam ramos ali na passagem ali para ele passar, e fala: Hosanas, bendito que vem em nome de Jesus. Então o Senhor é aclamado ali naquela entrada triunfal sobre aquela cidade. Vemos que depois o Senhor purifica o templo, ele chega no templo e as pessoas estavam usando o templo, fazendo do templo casa de mercadoria, fazendo o templo local de venda, e o Senhor derruba as mesas, fala: Não faceis da casa do meu pai uma casa de venda, porque a casa do meu pai será chamada casa de oração. Porque os cambistas, todos utilizando ali o templo, a casa, a morada do Senhor para meios comerciais. E vemos que agora o Senhor, entramos aqui nessa passagem, no versículo 18, onde fala que o Senhor, a caminho ali da cidade, ele avista uma figueira, e o Senhor, ele tem fome, e o Senhor, avistando aquela figueira, ele vai na direção daquela figueira para ali saciar a sua fome. Ou seja, quando o Senhor chega ali, aquela figueira não tinha nada senão folhas, e o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Aqui é o primeiro milagre que o Senhor faz de maneira negativa, vamos dizer assim, porque todos os milagres que o Senhor houvera realizado até agora foram milagres de glorificação, milagres de cura, de libertação, de salvação, mas agora o Senhor depara com essa figueira, e o Senhor age dessa maneira para ali trazer entendimento sobre a vida daquele povo, sobre os discípulos, entendimento também e um tratamento para mim e para as nossas vidas. Aquela figueira simbolizava Israel vestido de uma santidade, Israel vestido de algo que não era a verdadeira essência do Senhor sobre as nossas vidas. A figueira é uma árvore que, diferente de outras todas, primeiro vem os frutos e depois as folhas. Uma figueira com folhas denotava frutos. Uma figueira com bastante folhas, uma figueira frondosa, como essa figueira que vemos aqui no capítulo 21, estava dizendo: tenho frutos. Essa figueira estava à beira do caminho. Ou seja, meu filho, o que o Senhor quer falar comigo e contigo nessa noite são as meras aparências da vida. Essa figueira estava à beira do caminho, ela estava lardoando, ela estava tocando trombeta de algo que ela não possuía. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira para trazer ali ensinamento sobre as nossas vidas nos dias de hoje, para trazer, para falar ali com seus discípulos: meu filho, não é tempo de vestirmos de uma santidade que não nos convém, de uma santidade que eu não possuo. Não é tempo de ser aquilo que eu não sou, de fingir ser aquilo que eu não sou, de mostrar que eu tenho aquilo que eu não tenho, porque o Senhor é conhecedor das nossas vidas. O Senhor, Ele sabe. O Senhor, na sua onisciência, onipotência, onipresença, Ele sabia que aquela figueira não tinha frutos.
porque o Senhor aqui na sua vida terrena, ele foi 100% homem, mas 100% Deus, e ele sabia, não tem frutos naquela figueira, mas a figueira estava frondosa, a figueira estava linda, a figueira estava lardoando, eu tenho frutos, e o Senhor foi-se ali para alimentar daquela figueira. Temos que tomar cuidado, meu filho, quando vestimos algo que não cabe a nós no momento, quando vestimos de algo que não possuímos no momento, porque o Senhor, ele pode lançar a mão das nossas vidas e desejar os frutos que eu tenho alardoado, tenho colocado trombeta que eu tenho, sendo que na verdade eu não tenho. Marcos fala, o evangelista Marcos fala que não era tempo de figos. Mas por que o Senhor foi? Não era tempo de figos, mas porque aquela figueira mostrava algo que ela não era. Temos que ter cuidado com as aparências do dia a dia, meu filho. Vemos que quando Samuel vai ali na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, quando ele vê Eliabe, ele acha, está perante mim o ungido do Senhor, e o Senhor fala: Samuel, não atente para a aparência, porque eu tenho rejeitado. Eu não vejo como o homem vê. O homem olha o que está por fora, porém eu olho para o coração, eu vejo o que está no coração. Meu filho, o Senhor, ele não quer apenas meras aparências, meras religiosidades, meras demonstração de frutos, quando na verdade tudo que eu possuo são folhas. O Senhor me chamou e te chamou para ser árvores frutíferas sobre a face dessa terra. Somos considerados árvores, e que eu e você possamos estar plantados a ribeiros de água. Água denota a palavra, a água é Jesus Cristo, que a palavra vive e eficaz sobre as nossas vidas. É Ele que rega a nossa árvore para que assim frutifiquemos em sua presença. Mas há momento que não temos, e se não temos, não temos, pronto, acabou. Não mostre que você tem aquilo que você não tem, seja espiritual, seja material. Vamos viver na simplicidade que o Senhor assim tem nos ensinado, porque o maior exemplo de simplicidade foi o Senhor. O Senhor nasceu em Belém da Judeia e teve ali uma manjedoura como seu berço. O Senhor nos ensina a ser simples, simples como uma pomba. Meu filho, não vamos viver de meras aparências. Aparências pode enganar os homens, pode encher o coração, pode encher os olhares dos homens, das pessoas, mas ela não agrada ao Senhor. Se eu não tenho, eu não tenho, porque às vezes o Senhor vai lançar a mão da sua vida e pode acontecer como essa figueira, ela secou imediatamente. Que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, pois para isso o Senhor assim me chamou. Porque se eu possuir no quintal da minha casa uma árvore a qual vai ali me dar mangas, e se durante todo aquele ano ela só tiver folhas, ela vai ser inútil para mim, porque apesar da sua beleza, apesar da sombra que ela vai possuir no quintal da minha casa, o desejo da minha vida é deliciar-me dos seus frutos. E é isso que o Senhor vê para com as nossas vidas. Ele me chamou, Ele te chamou para produzir frutos dignos de arrependimento. Mas se no momento, meu filho, tudo que você tem tido neste momento são folhas, coloque na dependência do Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos dá a oportunidade de frutificar em sua presença. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, por Ele, para Ele são todas as coisas e toda a diretriz das nossas vidas, porque o Senhor é um Deus que vai nos aferramentando sobre essa face dessa terra, e todos nós temos condição suficiente de produzir frutos dignos ali em sua presença. Vamos guardar essa palavra no coração, não vamos mostrar no momento aquilo que na verdade não somos, porque as pessoas têm passado no caminho e têm visto, olha ali uma árvore cheia de frutos, mas elas vão chegar até a mim, vão chegar até a ti, e eu preciso ter frutos para assim alimentar aquelas vidas, aquelas pessoas. As folhas, elas só produzem sombra, e sombra não é o suficiente, sombra não é aquilo que o Senhor nos chamou para exercer sobre a face dessa terra. Que hoje venhamos dar frutos dignos de arrependimento, alcançar os frutos lá de Gálatas, os frutos do Espírito, e assim o Senhor
alcançar alegria sobre as nossas vidas, porque Ele está nos observando e no momento certo Ele vai lançar a mão das nossas vidas e que possamos frutificar em Sua presença. Deus te abençoe, meu filho. Deus te dê graça, Deus te conduza para que a sua caminhada seja frutífera na presença do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade, abençoa essa oportunidade da gente falar da palavra do Senhor. Ela alcança o teu coração, alcança aqueles que necessitam assim ser alicerçados por essa palavra. Deus abençoe toda a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.